voltando aqui, né, com relação aos sinais e sintomas, nós conseguimos observar a cianose, aquilo que eu comentei, que é a coloração azulada na pele, especialmente nas extremidades, que seria na mucosa, ou seja, a boquinha. Às vezes nós podemos ver na ponta do dedinho meio roxinho, tá? E dificuldade respiratória, seria taquipneia, as retrações subcostais, batimento das asas nasais, né, que indica que a criança está ficando cansadinha. Fadiga e cansaço. Normalmente a criança você pode comparar uma a outra, né? Tem umas que conseguem correr e tem aquela criança que fica mais para trás. Então nós podemos também associar com a dificuldade de ganho de peso e isso pode estar nos indicando que aquela criança tem uma cardiopatia, certo? Seguindo a classificação das cardiopatias, a professora então colocou cardiopatias cianóticas como representantes deste grupo. Ela colocou a tetralogia de Fallot, que eu vou tentar explicar logo mais para vocês. Transposição dos grandes vasos, que foi aquela que onde a aorta se conecta ao ventrículo direito e a pulmonar ao ventrículo esquerdo. E a atresia tricúspide, a falta de desenvolvimento da válvula, tá bom? E como um exemplo de cardiopatia cianótica, ela citou a comunicação interatrial, que nós chamamos de CIA, comunicação interventricular, que nós chamamos de CIV, e a persistência do ducto arterioso, tá? Que a gente também chama persistência do canal arterial, PCA, tá? Então, com relação às cardiopatias cianóticas, são aquelas que afetam a circulação sanguínea, levando à presença de cianose central, frequentemente generalizada. Sempre eu tento explicar para os meus colegas que quando a criança chora, é comum que ela faça um roxinho, porque vai aumentar a pressão ali na traqueia. No entanto, quando o bebê ele é o tempo todo roxinho, normalmente isso está relacionado à cardiopatia congênita cianótica, tá? Então, se o bebê nasce com cardiopatia congênita cianótica, ele não vai ficar rosadinho de uma hora para outra, a menos que faça cirurgia, certo? Essa cianose geralmente decorre de 3 causas principais, que aí são lesões obstrutivas do lado direito, com desvio, então, da direita para a esquerda, no caso da atresia tricúspide. Lembra que está fechado ali entre o átrio e o ventrículo? Então, o sangue, ele não consegue, né, seguir. Ele precisa ir do átrio direito para o átrio esquerdo, a fim de que possa ter uma circulação. E aí, como a gente está mandando sangue venoso para o lado arterial, há uma queda da saturação, tá bom? E existem também conexões ventrículo-arteriais discordantes ou comum. No caso, discordante seria o ventrículo direito conectado à aorta e o ventrículo esquerdo conectado à artéria pulmonar. Mas também podemos ter conexão única, por exemplo, a aorta saindo do ventrículo direito e conectada à artéria pulmonar, que foi aquela situação que eu expliquei do truncus, tá bom? Então, aqui a professora também começou a citar, né, tipo, as principais cardiopatias cianóticas, tetralogia de Fallot, que eu vou já explicar, transposição das grandes artérias e atresia tricúspide. Essas condições representam uma parcela significativa das cardiopatias congênitas cianóticas, sendo a tetralogia de Fallot uma das mais comuns. Então, aqui ela vai falar sobre o defeito, né, que existem na tetralogia de Fallot. Como o próprio nome diz, tetralogia quer dizer que tem 4 alterações. Eu vou tentar desenhar lindamente para que vocês possam entender quais são as principais alterações. Pode dar uma pausa.
Na tetralogia de Fallot, nós vamos ter 4 alterações. Vamos desenhar de novo o coraçãozinho aqui. Então, nós temos no átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Para começar, nós vamos ter uma comunicação interventricular aqui, uma C e V. E isso faz com que a artéria pulmonar que sai por aqui, né, no desenho adequado, ela fique mais apertadinha. E isso causa o quê? Uma estenose pulmonar. Nós temos a comunicação interventricular, primeiro problema. Nós vamos acabar deslocando, né, a aorta, né, que sai por aqui do ventrículo esquerdo e faz essa curvinha, ela vai deslocar para a direita, segundo o problema, deslocamento ou destroposição da aorta, certo? Como consequência disso, a aorta acaba estreitando aqui a artéria pulmonar, causando o terceiro problema, que é a estenose pulmonar. Terceiro problema. E por fim, devido ao coração ter que fazer um esforço, principalmente aqui no ventrículo direito, para vencer o estreitamento que causou aqui na artéria pulmonar, nós temos a hipertrofia do ventrículo direito, o quarto problema. Então, na tetralogia de Fallot, nós temos uma comunicação interventricular que faz com que a aorta ela fique mais destro posicionada, com a saída tendendo a ser do ventrículo direito. Como consequência disso, faz com que preferencialmente o sangue do lado direito suba pela aorta e por isso a questão da cianose, tá bom? Além disso, a depender de o quanto ela deslocou para a direita, isso vai causar graus variáveis da estenose pulmonar até correndo risco de uma atresia. Como consequência, nós não conseguimos ter uma quantidade adequada de sangue ali para o pulmão, causando um hipofluxo e, consequentemente, também auxiliando aí, aumentando ainda a queda de saturação, certo? E para vencer essa resistência, o ventrículo direito, ele se esforça, causando então a hipertrofia do ventrículo direito. Por isso que a cardiopatia, onde temos 4 alterações, é chamada de tetralogia de Fallot. 4 alterações que Fallot descobriu, certo? Então, voltando, comunicação interventricular, o destro posicionamento da aorta, segundo o problema, causando então uma estenose ou até atresia da artéria pulmonar e, como consequência, para vencer essa obstrução, o ventrículo direito fica hipertrófico. Aqui no desenho que a professora mostrou, ficou muito melhor, né? Nós vemos aqui as cavas drenando no átrio direito, vai para o ventrículo direito, certo? Bem aqui nós podemos ver uma comunicação interventricular, ó, que não está presente no coração normal. Então, este sangue ele vai acabar aqui se misturando, mas isso não vai ser o grande problema. O problema aqui é que, se vocês forem perceber, a aorta, ela tá bem saindo do ventrículo direito. Era para ela estar saindo do ventrículo esquerdo e recebendo sangue arterial. Então, a comunicação interventricular acaba deslocando a aorta para a direita e não aqui para a esquerda. E aí, ela recebe sangue preferencialmente azulado, sangue venoso, certo? Como consequência aqui, olha, ela tá apertando aqui a artéria pulmonar. Veja que aqui, olha, a artéria estava com uma passagem adequada de sangue, mas neste caso aqui, olha só, tá obstruindo. Então, nisso, vai ocasionar que o ventrículo direito vai ter que trabalhar um pouquinho mais. E olha a diferença, que ele tá com as câmeras
adequadas e aqui, olha, uma hipertrofia, o músculo se hipertrofiou. Então, o primeiro problema, a comunicação interventricular, isso faz com que a aorta acabe se deslocando para a direita, recebendo sangue venoso, ou seja, destroposição da aorta, obstrução, ou seja, estenose da artéria pulmonar e hipertrofia do ventrículo direito. Então, isso que caracteriza, tá? No caso, o tetralogia de Fallot. A transposição, ela acontece aquilo que eu comentei, onde no ventrículo direito nós teríamos que ter a artéria pulmonar, e quem está conectado é a aorta. E o ventrículo esquerdo, quem teria que estar conectado era a aorta, e quem está conectado aqui é a artéria pulmonar. E essa criança, ela consegue viver por conta, na verdade, esse bebê, esse feto, por causa dessa comunicação, que a gente chama de ducto arterioso, certo? Então, ele está permitindo a passagem de sangue devido à circulação fetal. Em bebês que nascem sem o diagnóstico, nós precisamos manter esse canal aberto, que a gente diz que é cardiopatias dependentes de canais, porque se fecha, isso implica no óbito do recém-nascido, tá bom? Então, isso que se caracteriza, no caso, a transposição de grandes vasos da base. A estenose aórtica é uma cardiopatia na qual ela permitiria a passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, que é a válvula tricúspide, e não se abre. Isso resulta na falta de conexão entre o átrio e o ventrículo direito. Na ausência da válvula tricúspide, o assoalho do átrio direito é muscular e o ventrículo direito é hipoplásico. Então, meninos, agora ela começou a falar sobre as cardiopatias acianóticas. Ela começou, então, a falar sobre o defeito do septo atrioventricular. O defeito do septo atrioventricular é quando nós temos falha do defeito do coxim endocárdico, que é essa cruz do coração. E o que vai acontecer? Uma comunicação interatrial ósseum prímio, tá? E nós vamos ter uma comunicação interventricular perimembranosa. Então, nós temos uma CIA, nós temos uma CIV, e o outro problema é que ao invés de nós termos duas válvulas, como acontecia anteriormente, nós vamos ter uma válvula atrioventricular única. Então, o tratamento aqui consiste em tratamento cirúrgico, né? Nós temos que fazer a correção, o fechamento com pericárdio bovino dessa comunicação interatrial, o fechamento da CIV, transformar a válvula atrioventricular única em válvula tricúspide e válvula mitral. Logicamente, não vão receber esses nomes, vai ser válvula atrioventricular direita e válvula atrioventricular esquerda. Então, neste caso, nós também vamos ter aquela condição, né? O sangue, ele tende a passar do lado esquerdo para o lado direito, causando um hiperfluxo e a criança, ela não vai ficar roxinha, porque nós temos shunt esquerda, direita, sangue oxigenado para o lado desoxigenado, tá bom? Em seguida, ela fala sobre o forame oval patente. Ela é uma estrutura que está presente na vida fetal, por conta da circulação fetal, né? Normalmente, ela tem um fechamento até mais ou menos 3 meses de vida, mas em algumas pessoas ela acaba ficando presente, tá? Então, aqui ela colocou uma estatística que 25 a 30% da população adulta não ocorre esse fechamento. E pelo que eu estava vendo com a Clarice, o tutorial que vocês fecharam anteriormente, muito provavelmente esse paciente tinha o forame oval para poder permitir a passagem de algum êmbolo, né,
permitindo então a formação de AVC. Então, as nossas preocupações normalmente com uma pessoa que tem forame oval pérvio não vai ter nenhuma repercussão hemodinâmica. Dificilmente essa pessoa vai se sentir cansada, vai ter desconforto ou cianose. Nesse caso, tem risco na idade adulta de acidente vascular cerebral, tá bom? Aqui também ela comentou sobre a comunicação interatrial, que nós falamos anteriormente, né? Quando ela está mais centralizada, ela é chamada de ósseo secundo. Aqui, olha bem certinho. Aqui nós temos no coxim endocárdio o ósseo primo e aqui o seio venoso superior e a comunicação interatrial seio venoso inferior, aqui na cava inferior, tá? Então, aqui é outro tipo de comunicação interatrial, na verdade, classificações. Aqui, no caso, a comunicação interventricular, ela pode ser perimembranosa quando ela está mais próxima do tecido mais fininho, que é mais formado por membrana, e nós temos a CIV muscular. Normalmente, a CIV muscular, que está na região mais de musculatura, é mais provável que ocorra o fechamento espontâneo, aqueles 20% lá que na estatística citava, que podia ter uma resolução espontânea, tá bom? Então, ela causa sopro que pode estar presente a partir do nascimento e se intensifica a partir da segunda semana de vida. Mas, Darlene, por que a partir da segunda semana de vida? Porque a circulação fetal causa um tipo de hipertensão pulmonar. Então, isso restringe um pouco o fluxo, né? Esquerdo e direito. À medida que a pressão vai caindo, aí ocorre uma permissibilidade de que esse sangue passe do átrio esquerdo para o átrio direito, causando aquele som meio diferente. É tum-tch, tum-tch, certo? A patência do canal arterial significa quando a gente tem uma comunicação aqui, ó, nós vemos a artéria pulmonar e a aorta se cruzando. No entanto, a patência permite, olha, a comunicação da aorta com a artéria pulmonar. Isso é normal durante a vida fetal, mas após o nascimento é preciso que ocorra o fechamento. No caso de não fechamento, na ausculta nós ouvimos um sopro cisto diastólico, que, trocando em miúdos, é como se fosse um serrote. Ele faz um sopro em maquinário, ele faz tch. Então, normalmente, na parte superior, próximo da clavícula, quando se ausculta, você vai ouvir esse sopro. Então, é uma cardiopatia também acianótica, porque está indo sangue oxigenado, né, para o lado desoxigenado, causa um hiperfluxo, porque tá indo, olha, toda vez que o coração contrai ou sofre assisto, ele vai sangue para o pulmão, causando um hiperfluxo, certo? Aqui a doutora, então, colocou o truncos arteriosos, que foi aquele que eu comentei com vocês, onde nós temos aqui a aorta e da mesma cone sai a artéria pulmonar. Então, ocorre, olha, o sangue vem pelas cavas inferior e superior, cai no átrio direito, ventrículo direito, e esse sangue, ele vai misturado, tanto do ventrículo esquerdo como do ventrículo direito, tanto para a aorta como a artéria pulmonar. Agora, o ventrículo esquerdo, ele é preparado para fazer uma grande força para mandar sangue para todo o sistema. E essa artéria pulmonar, ela acaba recebendo uma grande quantidade de sangue, causando um fluxo aumentado para um pulmão. Então, mesmo que a criança seja cianótica, ainda assim ela recebe um fluxo aumentado para um pulmão. É um pouco contraditório, uma cardiopatia cianótica de hiperfluxo, mas isso acontece no truncos, tá bom? Então, normalmente a cirurgia é poder transformar, né, cada uma num cone e localizar a aorta para o ventrículo direito e a artéria pulmonar para o ventrículo esquerdo. Temos a coarctação da aorta, que ela é uma cardiopatia acianótica, tá? Mas se caracteriza pelo estreitamento
do arco aórtico. Então, aqui nós podemos ver a aorta, olha, bem definidinha, mas aqui nós temos um estreitamento no istmo. E essa é o tipo de cardiopatia que a gente consegue, ao escutar, um sopro irradiando ali para a região da tireoide, que a gente chama de fúrcula. Então, também é um sopro de ejeção, devido à dificuldade, é uma cardiopatia obstrutiva, ou seja, está obstruindo a passagem de sangue, né? E não vai ser cianótica nesse caso, mas pode causar como sinal e sintoma hipertensão e cansaço. Então, uma criança muito nova, hipertensa, pode ser causada, tá? Um dos fatores, nós temos a coarctação da aorta. E isso faz também que, ao palpar o pulso, a gente consiga sentir menos intenso. Quando a gente pega aqui nessa região, sente um pouco mais intenso, e quando a gente vai lá para o pulso pedioso, a gente sente bem levezinho. Então, uma diferença em relação ao pulso, tá bom? Então, aqui ela conclui falando que o diagnóstico precoce é crucial, é muito importante, porque através do diagnóstico precoce a gente consegue determinar, né, que tipo de tratamento fazer, se vai ser cirúrgico, se vai ser medicamentoso, se essa criança precisa nascer numa maternidade de alta ou baixa complexidade. Se for uma criança sem cardiopatia, ela pode nascer em qualquer hospital, em qualquer maternidade. Mas se for uma criança com cardiopatia acianótica, pode ser que precise, né, de uma UTI neonatal. Mas uma cardiopatia cianótica, onde essa criança tem queda de saturação, é importante, né, um internamento em uma UTI cardiológica a fim de que, no máximo em uma semana, essa criança possa fazer as devidas correções. Tá bom, meninas? Então, espero ter ajudado e... Enfim, qualquer dúvida, vocês podem pedir ajuda para Clarice e ela me reporta alguma coisa diferente, tá bom? Um abraço, bom estudo!